Meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você e com toda a sua família. Nós estamos vivendo um momento bem diferente em nossas vidas e no dia a dia da nossa igreja. Esse coronavírus realmente mudou todos os nossos planos. Quando é que nós iríamos imaginar que cultos de todas as igrejas, inclusive da nossa, inclusive reuniões também, seriam canceladas? Jamais imaginaríamos isso. Jamais pensaríamos que isso iria acontecer. Mas aconteceu. Aconteceu. Isso porque nós, como igreja, decidimos acatar a orientação do decreto estadual que foi emitido pelo nosso governador, cujo conteúdo você já tem conhecimento. Bem, mas alguns de vocês devem estar se perguntando: pode o governo, ou pode o Estado, ou o mundo cancelar os cultos das igrejas assim e nós simplesmente aceitarmos? Bem, o que a palavra de Deus nos fala? O apóstolo Paulo, no capítulo 13 da carta que ele escreve aos Romanos, ele vai dizer que nós devemos obediência às autoridades seculares, ou seja, devemos obediência ao governo. Pois ele foi instituído, ou seja, ele foi colocado ali pelo próprio Deus. Romanos 13:1 vai dizer o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Bem, essa é a base bíblica. Mas devemos entender pelo menos duas coisas. A primeira é que o governo não está proibindo a realização de cultos, não está perseguindo a igreja, não é isso que está acontecendo. Nós não estamos sendo perseguidos como as igrejas do mundo muçulmano. Não. A proibição ou o decreto ele é direcionado para qualquer coisa ou qualquer local que reúna muitas pessoas de uma vez só. A segunda coisa que eu quero também explicar é que todo o contexto bíblico nos orienta que, se alguma orientação do governo ou se alguma ordem do governo for contrária à palavra de Deus, nós poderíamos tranquilamente não obedecer. Porém, como eu já disse, não é o que está acontecendo aqui. Meu irmão e minha irmã, não é porque nós estamos sem nos reunir nos cultos, nos grupos familiares, nas reuniões dos homens, mulheres, jovens, adolescentes e outras que a nossa igreja realiza, não é por causa disso que nós vamos nos esquecer da nossa igreja e dos nossos irmãos. Essa é a razão deste vídeo. Esta é a razão de todo esse trabalho que está sendo feito, para que nós não percamos o vínculo fraternal e espiritual. E quando eu digo que nós não podemos nos esquecer da nossa igreja, é inclusive do ponto de vista administrativo. Isso porque a igreja continua tendo seus compromissos financeiros e continua tendo as suas despesas. Então, mesmo que por enquanto nós não estejamos nos reunindo como igreja num local específico, quando você tem a oportunidade de entregar e de consagrar o seu dízimo e a sua oferta, você está sendo desafiado também agora a continuar a colaborar com a igreja, com o seu dízimo e com a sua oferta. Mas como? Depositando ou transferindo para a conta da igreja, cujo número está aparecendo na parte de baixo do vídeo, ou colocando o valor no envelope e entregando ao tesoureiro da nossa igreja. Mas, meus amados, eu quero encerrar essa minha fala com uma brevíssima reflexão no texto da palavra de Deus, que é o Salmo de número 27, o versículo 1, que vai dizer assim, Salmo 27, 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? É interessante que o salmista inicia este salmo já explicando as razões pelas quais ele não vai ter medo. E depois ele vai perguntar: de quem eu vou ter medo? É como se ele dissesse: olha, pelo fato do Senhor ser a minha luz e ser a minha salvação, e também pela verdade de que o Senhor é o meu refúgio, eu não vou ter medo. Amados, nós não precisamos ter medo em meio a essa situação
complexa que estamos vivendo do coronavírus. Nós não precisamos ter medo de coronavírus, nós não precisamos ter medo de crise financeira, nós não precisamos ter medo de caos, nós não precisamos ter medo de absolutamente nada. Se todo o contexto ao nosso redor e se toda a situação ao nosso redor ficarem escuras, o Senhor é a nossa luz. Se todo o contexto ao nosso redor e se toda a situação ao nosso redor tirarem o nosso abrigo e a nossa segurança, saibam, o Senhor é o nosso forte refúgio. Então, vamos passar esses dias de isolamento social. Vamos passar esses dias de algumas incertezas do ponto de vista humano, obedecendo às ordens do governo e sem temer. E toda vez que pensarmos em ter medo, vamos declarar, cada um de nós, o Senhor é a minha luz e o Senhor é a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. Confiemos no Senhor e Ele nos conduzirá por toda essa situação até nós atracarmos em porto seguro. Que assim seja para a honra e para a glória do seu santo nome. Amém.